dia! Olá, pessoas! Como vão vocês, gente? Tudo certo? Sobreviveram ao simulado? Não. Eu não vi, na real, a maioria das questões. Eu fiz 5 delas, vou deixar no ar quais são. Vou deixar no ar quais são. Mas eu não vi a maioria delas, então, enfim, é a vida. Mas a gente vai seguir adiante no mundo maravilhoso da jornada pelo conhecimento. Já dizia ET Bilu, busquem conhecimento. A gente vai falar hoje da parte de trabalho, energia e quantidade de movimento. Um assunto super emocionante, que começa ali na página 16. Notação científica, né, gente, para dar uma praticada. Esse assunto, gente, que a gente vai falar hoje, de energia e quantidade de movimento, dá na média umas 3, 4 questões por ano, tá? Às vezes mais. Então, isso é bastante, tá? Então, isso é um dos assuntos que mais aparecem. Não só um dos assuntos mais importantes para a física como um todo, como é um dos assuntos que mais caem no vestibular. Qualquer prova que vocês forem fazer, que tenha física, vai ter pelo menos uma questão de energia, tá? Se tu pegar, por exemplo, o URGS, tem ali umas 3 questões. A PUC, que já passou, sempre tem uma questãozinha. Uniriter, que é só redação, tem questão também de energia, né? Aparece ali discorra, então sempre aparece. Daí vamos lá. O primeiro conceito que a gente precisa ver para falar de energia, na verdade, é o conceito de trabalho, que eu vou representar pela letra W, de work, em inglês. Olha que elegante isso. Tem gente que usa a letra tal para trabalho, que é esse T meio estranho aqui. Eu prefiro o W, eu acho mais chique, mais americano, né? Mundo globalizado, America, esse tipo de coisa, então eu vou usar o W. Qual que é a ideia, gente? Sempre que tu pega alguma coisa... Sempre que tu empurra alguma coisa, quando tu faz uma força, esse objeto começa a acelerar, por exemplo. E tem vários jeitos de interpretar o que está acontecendo aqui. Um dos jeitos seria pensar justamente, eu fiz uma força e F é igual a ma, né? Então essa força produz uma aceleração. Por isso que a cadeira começa a andar cada vez mais rápido. Mas outro jeito de pensar no que está acontecendo aqui é o seguinte: conforme eu empurro a cadeira aqui, a cadeira está ganhando energia de movimento. Eu estou gastando energia do meu corpo para empurrar a cadeira e a cadeira está ganhando essa energia na forma de energia de movimento. O trabalho é um valor que te diz justamente isso. Quando tu empurrou a cadeira, quanto de energia que tu colocou ali? Entenderam a lógica da coisa? Então o trabalho é isso. Sempre que tu faz uma força em alguma coisa e essa coisa anda uma certa distância, a gente diz que teve um trabalho. E o trabalho te diz quanto de energia essa força deu ou tirou para o bloquinho. Daí como é que a gente calcula isso? Primeiro, qual que vai ser a unidade de trabalho? Trabalho em física a gente mede em joule, né? O professor Giovanni diz que é joule, né? Que é a pronúncia, não sei. Gente, eu sou gaúcho, tá? Então eu falo joule, tchê, tá bom? Joule. Mas todas as formas de energia a gente mede em joules, que a gente representa por um J maiúsculo, assim. Então como o trabalho Tô falando de trabalho, né? Como o trabalho diz a energia que tu colocou ali, a unidade de trabalho vai ser joule. E como é que a gente calcula isso? Imagina que tem um bloquinho aqui, daí eu vou arrastar esse bloquinho para frente. Eu vou fazer uma força aqui, por exemplo, eu vou puxar esse bloquinho uma certa distância. Essa força não precisa nem ser reto, tá? Eu posso fazer uma força inclinada. Tipo uma pessoa arrastando um cadáver, assim, quem nunca, né? Tu vai fazendo uma força meio assim. Então tu não precisa nem puxar reto para frente. Imagina que tu tá puxando meio inclinado, assim. Então vamos dizer que a força está inclinada um ângulo θ com a horizontal. O trabalho é a força vezes a distância que o bloquinho andou, vezes o cosseno do ângulo. É bem fácil de lembrar dessa formulinha, tá? É só lembrar que trabalho é o quê? Trabalho é foda e cossa θ. Tá bom? Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Assim, gente, eu não vou deduzir essa formulinha aqui agora, tá? Mas eu quero que vocês enxerguem que ela faz sentido. Por exemplo, o trabalho tem a ver com a energia que a força coloca aqui. Uma coisa que tem que se dar conta é que se tu fizer mais força, isso vai influenciar na energia que tu coloca?
Sim, quanto mais força, mais energia, né? Por isso que a força aparece aqui. Inclusive, é por isso que a força está em cima na formulinha. Se a força for grande, o trabalho, a energia que tu colocou ali vai ser grande. Por que que a distância aparece aqui? Porque se tu puxou por uma distância maior, de certa forma, tu ficou mais tempo puxando. Então, é mais energia que tu colocou ali. Por isso que aparece a distância. Então, mais força e mais distância quer dizer que tu fez mais trabalho. Até aqui foi? Tá, mas por que que tem o cosseno do ângulo aqui? Um jeito de pensar nisso é o seguinte, ó. Quem aqui tem cachorro? Deixa eu fazer uma estatística. Bastante gente. Eu não tenho cachorro aqui, mas quando eu morava com a minha família lá em Caxias e tal, a minha avó tem um cachorro. Aqui realmente não, né? Eu quis dizer aqui em Porto Alegre. Eu morava com a minha avó lá em Caxias e tudo mais, blá blá blá. Daí ela tinha um cachorro, volta e meia eu ia passear com o cachorro. Sabe aqueles cachorros que empaca? Você tá passeando com o cachorro, de repente ele desiste da vida, ele para assim, vamos dizer que tu tá passeando com o teu cachorro, então imaginem que a cadeira é um cachorro. Tá passeando aqui com o cachorro, de repente, pá, o cachorro empacou. Daí tu tá no meio da rua, daí tu olha assim, tem um ônibus vindo, ainda é aqueles azulzinhos de Viamão, ou seja, ele não vai parar. Tá, então ele tá vindo, o que que tu tem que fazer? Bom, tu tem que puxar o cachorro pra sair dali. Se ninguém tá olhando, tu chuta, né? Não, tô brincando. Polícia Federal que tá aí gravando, tô brincadeira, né? Não, tá, tem um cachorro aqui. Então tu quer puxar o cachorro para ele andar, para sair dali. Um jeito de pensar nisso é que tu quer realizar trabalho. Tu quer colocar energia de movimento. Quem é que não pensa nisso, né? Tu quer colocar energia de movimento no cachorro para ele sair andando. E aí que tá. Pro cachorro andar para frente, tu pode puxar de qualquer jeito ou o ângulo faz diferença? O ângulo faz diferença. Se tu quer andar pra frente, tu puxa pra cima, tu só tá enforcando o cachorro. Não ajuda. Então, se tu quer andar pra frente e tu puxa pra cima, 90 graus, isso não te ajuda. Agora, se tu puxar inclinado, o que que acontece? Quando tu faz uma força na diagonal, parte da força tá pra frente, movimentando o cachorro, e parte da força tá pra cima, dando uma enforcadinha, né? Pra ele aprender o que é bom. O ideal seria puxar como? Reto pra frente, né? Daí toda a força estaria ajudando o movimento do cachorro. É por isso que aparece o cosseno aqui. Se tu tiver uma força formando 90 graus, ó, tu quer ir pra frente e a força pra cima. 90 graus, o cosseno de 90 vale 0. Então se a força faz 90 graus, não tem trabalho. Sim, só está enforcando o cachorro, não está mexendo ele. O ideal é puxar reto pra frente, que seria um ângulo de 0 graus. E o cosseno de 0 é 1, que é um baita cosseno. Então isso vai dar um baita trabalho. Entenderam isso? Então é por isso que aparece o cosseno aqui, tá? Porque o ângulo importa. Tu tem como adivinhar, entre aspas, o sinal do trabalho sem precisar fazer a conta, tá? Tem aqui um resuminho. Deixa eu anotar aqui. Sempre que a força ajuda o movimento, o que eu quero dizer com isso? Tu tá indo pra frente e a força também tá pra frente, ó, tá a favor do movimento. Quando a força ajuda o movimento, o trabalho dela vai ser positivo. Agora, quando a força atrapalha o movimento, o que eu quero dizer com isso? A força está contra o deslocamento. Você está indo para frente e a força está para trás. Por exemplo, o atrito. Quando tu vai para frente, ele está para trás. Nesse caso, a gente vai dizer que o trabalho é negativo. Quer dizer que a força está roubando energia. Tem até aquela piada. Por que o atrito se matou? Porque ele tinha um trabalho muito negativo. Ah, não. Tá. E se a força formar 90 graus com o deslocamento, o que acontece? Se o ângulo entre a força e o deslocamento é 90 graus, se o ângulo é 90, o cosseno de 90 vale 0, né? Então, nesse caso, o trabalho seria 0. Lembrem disso, tá, gente? Façam um asterisco aqui, uma caveira, tá, em chamas, com uma cobra, tipo a marca negra, né? Tá. Se a força forma 90 graus com o deslocamento, o trabalho é 0. Só para praticar, por exemplo, se eu pegar esse apagador aqui, pensem no peso dele, tá para baixo. Se eu mexo o apagador para baixo, o trabalho do peso foi positivo, negativo ou 0? Tu tá indo para baixo e o peso também tá para baixo, ele tá a favor do deslocamento, ele ajudou, isso é um trabalho positivo. Agora, se eu mexo o apagador para cima, eu tô indo para cima, mas o peso tá para baixo, ele tá contra o deslocamento, atrapalhando. Então agora o trabalho do peso foi
Negativo. Negativo, né? Fala com confiança. E se eu mexer o apagador desse jeito? Tu tá andando na horizontal, mas o peso tá na vertical. O ângulo é 90. Quer dizer que o trabalho do peso foi 0. Tá. Só isso. Tem um detalhe aqui que é o seguinte. Essa formulinha, na verdade, não funciona sempre, tá? Tu só pode usar a formulinha do foda e coça teta se a força for constante. O que eu quero dizer com isso? Se a força ficar sempre igual enquanto tu empurra. Tá, e se a força mudar, como é que tu calcula o trabalho? Se a força estiver mudando, a questão vai ter que te dar um gráfico de força por deslocamento. Por exemplo, estão vendo que essa força está mudando? Ó, ela começou constante, mas aqui no fim ela diminuiu. Então, como a força mudou, eu não posso usar a formulinha para calcular o trabalho. Como é que tu vai ter que fazer daí? É pela área do gráfico. Tá? Quando eu digo área, é toda a área entre o gráfico e o eixo horizontal. Então, o trabalho é foda e coça teta, para uma força constante. Se ele te der o gráfico de foda, força e deslocamento, daí a área te diz o trabalho. E isso funciona sempre, mesmo que a força esteja mudando. É bem óbvio quando tu vai ter que usar a área, porque ele vai ter que te dar o gráfico. Tá? Então, se tu viu o gráfico de força por deslocamento, pá, já pensa em trabalho. Vamos confortável com isso, gente? Mais um detalhe aqui, uma observação. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos dizer que tem uma bolinha, ela vai descer em linha reta, ela tem uma certa massa M. Eu vou pegar a mesma bolinha, só que agora eu vou mexer ela para baixo assim. Então, ó, vou mexer a bolinha assim. Na segunda situação, eu vou mexer a bolinha assim. Por que não? E na terceira situação, eu vou pegar essa bolinha e colocar ela em cima de uma rampa. E dela vai rolar até aqui embaixo. Em todos os casos, a bolinha saiu da mesma altura, tá? Só para deixar claro. Daí eu quero comparar o trabalho do peso no caminho 1 com o trabalho do peso no caminho 2 com o trabalho do peso no caminho 3. Então é a mesma bolinha descendo de vários jeitos diferentes. Eu quero comparar o trabalho do peso em cada caso. Primeira coisa, nesses 3 casos, se a bolinha está descendo, o trabalho do peso é positivo ou é negativo? Está indo para baixo, o peso está para baixo, ele ajuda, trabalho positivo. Tá, e o valor? Olha só, se fosse esse primeiro caso aqui, como é que ficaria o trabalho do peso? Tu pode pensar que o trabalho é foda, né? Então qual que é a força? Se eu quero o trabalho do peso, a força que eu uso é o peso, que é mg. Estamos confortável com isso? E o deslocamento, vamos chamar isso de ΔH, é o quanto tu desceu, é a variação da altura. Então, isso aqui seria o trabalho do peso, é a força vezes o deslocamento. Notem que tu tá indo para baixo e a força também está para baixo. O ângulo é 0, daí o cosseno vai dar 1, por isso que eu nem coloquei o cosseno aqui. Então, quando a força estiver retinha, nem precisa se preocupar com o cosseno, tá? Só quando a força está inclinada que tu se preocupa. Mas enfim, esse seria o trabalho do peso no primeiro caso, né? No segundo caso, como é que fica? No primeiro caso, eu desci reto. No segundo exemplo, eu estava indo para os lados conforme eu descia. Mas quando tu vai para o lado, qual que é o trabalho do peso? 0, né? Então, na verdade, ir para os lados não acrescenta trabalho do peso. Então, aqui tu desceu em linha reta. Aqui tu desceu e foi para os lados. Mas quando tu vai para os lados, isso não acrescenta trabalho do peso. Quer dizer que o trabalho do peso nesses 2 casos vai dar o quê? Igual. Tá. Para o peso, como quando tu vai para o lado isso não acrescenta trabalho, só o que importa é o quanto tu desceu. Se nos 2 casos tu desceu a mesma coisa, o trabalho do peso vai dar a mesma coisa. Ah, aqui tem uma rampa. Não muda nada. Se desceu a mesma coisa, vai dar o mesmo trabalho. Então o trabalho do peso não depende do caminho, só depende do quanto tu desceu. Diga. Mas o valor vai ser igual? Sim, é o mesmo trabalho, é isso que eu estou falando. Ela pediu se o valor vai ser igual, eu falei que sim. O trabalho do peso é o mesmo nos 3 casos. É que assim, ó, se tu desce reto, o que seria o trabalho do peso? É a força vezes a distância, né? Se tu faz isso aqui, pensa que tu está indo para baixo e para o lado, né? Desceu e foi para o lado, depois desceu e foi para o lado. Só que quando tu vai para o lado, o trabalho do peso é 0. Então quando tu faz isso aqui, seria o trabalho de descer mais o trabalho de ir para os lados. Mas o trabalho de ir para os lados do peso é 0. Então só o que importa é o quanto tu desceu. Então tanto faz tu desceu em linha reta ou desceu fazendo isso aqui.
o trabalho do peso vai dar a mesma coisa. Eu não estou falando que o meu trabalho, o trabalho da força que eu estou fazendo foi o mesmo. Estou falando que o trabalho do peso foi o mesmo. Até que foi? Sim, se for o mesmo peso, né? Tem que ser a mesma força e a mesma distância. Então, se for a mesma massa e a mesma distância, vai dar o mesmo trabalho. Alguém sabe me dar outros exemplos de forças? Isso é o que a gente chama em física de uma força conservativa. É uma força cujo trabalho não depende do caminho. Por exemplo, no caso do peso, o trabalho não depende do caminho. Alguém sabe me dar outro exemplo de forças cujo trabalho não depende do caminho? Tá dando a pergunta? Eu falei que no caso do peso, o caminho não importa, né? Só o que importa é onde tu saiu e onde tu chegou. Se tu saiu e chegou no mesmo lugar, vai dar o mesmo trabalho. A força elétrica também se comporta assim, tá? Quando a gente fala de força elétrica, o trabalho dela não depende do caminho. Além disso, a força elástica da mola também se comporta assim. Alguém falou em força magnética. Na força magnética, não sei se vocês lembram disso, mas a força magnética sempre forma 90 graus com a velocidade. Se ela forma 90 graus com a velocidade, o trabalho vai dar quanto? Zero. Então, o trabalho da força magnética, na verdade, é sempre zero, porque ela forma 90 graus. A mesma coisa vale para a força centrípeta. Lembra que a força centrípeta forma 90 graus com o deslocamento? Então, o trabalho dela é zero. Se tu pegasse, teve a questão da URGS, de 2 anos atrás. Cadê? Tá aqui. Oi. Olá. Os alunos podem entrar atrasadinho? Pode. Obrigado. Bem, seu amor. Ó, teve uma questão da URGS, de uns 2 anos atrás, que falava justamente sobre isso. Tu tinha um carrinho aqui. Obrigado, bem. Tchau. Tchau. O Urg está errado. É fonético. Isso é preconceito linguístico. Olha só, se tu tem um carrinho fazendo uma curva, a questão dizia que ele estava em MQ, movimento circular uniforme. Daí tinha 2 perguntas. Para onde que aponta a força no carrinho e qual o trabalho dela? Primeira coisa, se tu está fazendo uma curva em MCU, para onde que aponta a força? Vocês lembram? Para o centro, né? Se tu está fazendo uma curva, tem uma força centrípeta. Então, o desenho da força... Isso aqui é a velocidade. A força é uma coisa assim, ó. É uma força centrípeta, 90 graus com a velocidade. Até que foi? E qual que é o trabalho dela? Tu tá indo para frente e a força tá para baixo. 90 graus. Então, o trabalho vai dar zero. Então, a resposta era que o trabalho era zero. Posso ir adiante aqui? Outro conceito que aparece bastante é o conceito de potência. O que é isso? A potência, isso aparece em várias partes da física, tá? A potência te diz o quanto de energia tu gasta por segundo. A unidade que a gente usa para potência em física é o watt. Mas, de novo, sempre que eu falar em watt, lembra que isso quer dizer energia que tu gasta por segundo. Por exemplo, se eu te digo que a potência dessa lâmpada é 40 watts, o que isso significa? Que ela está gastando 40 joules de energia por segundo. Se tem um chuveiro de 1000 watts, é um chuveiro que gasta 1000 joules de energia por segundo para esquentar água, e assim vai. Então a potência te diz isso, é a energia que tu gasta por segundo. Daí potência em física sempre vai ser a energia dividida pelo tempo. Daí qual energia tu está falando depende do contexto. Se tu está falando de esquentar a água, essa energia que vai aqui é o calor. No caso, se tu está falando de empurrar um bloquinho, a energia que tu colocou no bloquinho é o trabalho. Daí dividido pelo tempo, isso te dá a potência. Então tu pode pensar que a potência é o trabalho pelo tempo. Qual que é a unidade mesmo? Trabalho a gente usa em joules, o tempo em segundos. E a potência é em watts. Isso aqui. Vou fazer um exemplo aqui rapidinho. Vamos fazer o seguinte, ó. Exemplo. Vamos dizer que tu tem aqui um jovem garoto. Larari, uma mão no bolso, uma coruja no seu ombro.
deste garoto está aqui praticando um feitiço. Este feitiço do garoto ergue uma caixa de 2 quilogramas por uma altura de 3 metros. E vamos dizer que isso demora um tempo de 10 segundos. Eu quero saber, letra A, qual neste movimento é o trabalho realizado pelo feitiço? Letra B, qual que é a potência do feitiço? Vamos dizer que essa caixinha estava subindo com velocidade constante. Com velocidade constante. Só para dar uma praticada. E aí? Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, letra A. Não vão dizer A, a resposta é B, professor. Não é de marcar, né, gente? Vai saber, né? Acho que é a letra B. Letra A. Como é que eu calculo o trabalho? O trabalho é sempre feito por uma força. Então, se eu quero o trabalho do feitiço, o que tá... tu viu um bloquinho na tua frente? Qual que é o primeiro passo? Desenhar as forças. Quais as forças que tem no bloquinho? Se ele tem 2 quilos, ele tem um peso que vale 20, todo mundo confortável com isso? MG. Mas se ele está subindo, tem a força aqui do feitiço, a princípio, que está levando ele para cima. Tá aqui tranquilo? Se eu quero o trabalho feito pelo feitiço, o que é o trabalho? É foda e coça a teta. Se eu quero o trabalho feito pelo feitiço, a força que vai aqui é qual? A força do feitiço. Eu preciso saber que força é essa. O que eu sei que é 20, a princípio, é o peso, né? Eu preciso dessa força aqui. Mas tem uma informação que eu dei no enunciado. Sempre que aparecer que a velocidade é constante, faz uma nuvenzinha em volta. Por quê? Se a velocidade é constante, quanto que vale a aceleração? 0, ele não está acelerando. Toda aceleração é feita por uma força resultante. Então, se a aceleração é 0, a força total tem que dar 0. Isso quer dizer que se o peso é 20 para baixo, o feitiço tem que ser quanto? 20 para cima. Então, eu sei que a força do feitiço também é 20. Tá, resumindo. Na dúvida, eu tenho que usar esse 20, é a única força que tem aqui. Mas olha só, o que mais? Vezes a distância, qual que é o deslocamento? Qual que é a distância que ele vai andar? 3 metros. Vezes o cosseno do ângulo. Eu estou falando dessa força. Qual que é o ângulo que essa força faz com o deslocamento? A força está para cima e a distância está para cima, o ângulo é 0, né? Está indo para cima e a força está para cima. Qual que é o ângulo entre os dois? 0. E o cosseno de 0 vale 1. Então fica... Como eu falei, gente, se a força está alinhada com o deslocamento, nem se preocupa com o cosseno. Tá? 20 vezes 3, eu fiz em casa, vai dar 60. 60 o quê? Joules. Isso quer dizer que a força, que o trabalho do feitiço é 60 joules. Então, conforme o bloquinho sobe, o feitiço deu 60 joules de energia para ele. Tranquilo? E se eu quiser saber a potência do feitiço, o que é a potência? É a energia, que no caso é o trabalho pelo tempo. Qual que foi a energia que o feitiço deu para o bloquinho? 60. Quanto tempo levou? 10 segundos. 60 dividido por 10 vai dar 6. O quê? Watts. Quer dizer que foi 6 joules por segundo. Faz sentido, né? 6 por segundo, nos 10 segundos ele deu 60. Todo mundo confortável com isso? Outro detalhe. Qual que foi o trabalho do peso nesse caminho? Rapidinho. O que vocês acham? Só tem um detalhe. Tu tá indo para cima e o peso tá para baixo, né? Então o trabalho do peso é menos a força, que é 20, vezes a distância, que é 3. Então o trabalho do peso foi menos 60. Tomem cuidado com isso. E se eu perguntasse o trabalho total, quanto que é?
é mais 60 do feitiço menos 60 do peso, isso vai dar 0. Faz sentido, né? Se a velocidade é constante, quer dizer que o bloquinho não está ganhando energia no fim. Então a energia que o feitiço coloca, o peso tira, por isso que ele mantém a velocidade. Ele não está ganhando energia de movimento, né? Isso que eu quis dizer. Nessa parte do livro, o gabarito está correto, tu já verificou? Não, estava lendo aqui, desculpa. Se o gabarito está correto, eu acho que tá. Até onde eu sei, era os de eletrostática que estava com problema. Não te dou 100% de certeza porque eu não olhei todos, mas a princípio a maioria é para estar certo. Mas ele está ganhando energia potencial, então, tipo, onde é que está adicionando isso? A energia potencial vem só dessa força aqui. Peraí. Mas a gente fala disso daqui a pouco. Mas é a força de fora, não é a gravitacional que dá essa energia daí. Meu Deus do céu. Vamos adiante. Sorto conseguiu deixar Harry Potter chato. Bom, né? Não. Agora tá legal, né? E a coruja? Deixa, mas tá ali a coruja. Ah, tá feia. Tá feia. Adiante, né? Falando de energia, então. Tá. Eu tenho uma pergunta filosófica para vocês. Se eu tivesse feito o mesmo deslocamento, então mesma força, mesmo deslocamento, tudo. Só que agora eu te digo que levou 5 segundos. Iria mudar o trabalho? Não, o trabalho depende da força e da distância, né? Se foi a mesma força e a mesma distância, dane-se o tempo que tu levou. Vai dar o mesmo trabalho. O que iria mudar? Quem depende do tempo é a potência. Inclusive, se tu levou menos tempo, isso significa o quê? Mais potência. E se for metade do tempo, isso é o dobro da potência. Então, mais potência quer dizer justamente isso, que tu faz trabalho mais rápido. A princípio, vamos dizer que tu vai do primeiro para o último andar de um prédio. Se tu vai de escada e de elevador, o trabalho do peso é diferente? Lembra que o trabalho do peso não depende do caminho, né? Ele só depende da altura que tu subiu. Indo de escada ou de elevador, a altura que tu subiu é a mesma. Então, se é o mesmo peso e a mesma altura, o trabalho do peso foi o mesmo. Mas o que muda? O tempo para ir de escada é diferente do tempo para ir de elevador. Então, a potência do peso foi diferente. No elevador, como o peso leva menos tempo para realizar trabalho, isso quer dizer que ele teve mais potência. Tranquilo com isso? Lembrando que conforme tu sobe, o trabalho do peso é negativo, né? Então, esse trabalho que eu estou falando é o quanto o peso te atrapalha, digamos assim. Outro detalhe, não confundam realizar trabalho com ficar cansado, tá? Se eu ficar segurando esse apagador aqui, eu vou ficar cansado? Sim, mas eu estou realizando o trabalho? Não, o deslocamento é 0, né? Não tem trabalho nenhum. É que o trabalho mede a energia que eu dou pro apagador. No caso é 0, não estou acrescentando energia no apagador. Mas isso não quer dizer que o meu corpo não esteja gastando energia, né? Tem processos biológicos que estão acontecendo para eu ficar vivo. Então eu vou ficar cansado, mas isso não quer dizer que eu esteja realizando trabalho, né? São coisas diferentes. Mas vamos falar um pouquinho sobre energia. A gente divide a energia em física... eu vi isso aqui já. A gente... Não vou nem ler mesmo. Mas sim, eu vi. A gente divide a energia em física em várias categorias. Existe energia cinética. O que é isso? É energia de movimento. Então, se tu tá correndo, tu tem energia cinética. O que mais? E existe também energia potencial. Energia potencial, gente, é uma energia que está armazenada em algum lugar. Por exemplo, se tu pega uma mola e tu puxa ela, isso não vem de graça. Quando tu puxa a mola, tu gasta energia para esticar essa mola. Daí essa energia fica armazenada ali dentro. Tanto que na hora em que tu largar, a mola vai liberar essa energia puxando as coisas. Então isso é o que a gente chama de uma energia potencial, uma energia que está armazenada em algum lugar. Daí existe energia potencial elástica, que
quando tu estica uma mola, quando tu estica ou aperta uma mola, tu está armazenando energia dentro da mola. Isso que é uma energia potencial elástica. E existe também energia potencial gravitacional. Quando tu ergue um objeto, isso também não vem de graça, tá? Quando tu ergue um objeto, tu está gastando energia para erguer ele. E daí essa energia fica armazenada na altura dele. Daí na hora que tu largar, ele libera essa energia. É por isso que se eu largar o apagador perto da tua cabeça, quando ele bater, ele dói um pouco. Se eu largar o apagador longe da tua cabeça, quando bater vai doer mais. Porque se ele tinha mais altura, ele tinha mais energia armazenada, que é o que ele vai liberar quando bater na tua cabeça. Entenderam a lógica da coisa? Então, se tu estiver se mexendo, tu tem energia cinética. Se tu tem altura, tu tem energia potencial gravitacional. E se tu tem uma mola que tu apertou ou esticou, tu tem energia potencial elástica. Quais as formulinhas? Energia cinética, mv² sobre 2, massa vezes a velocidade. Gente, todas essas formulinhas de energia é unidades do SI, tá? Então, massa tem que estar em quilogramas, velocidade tem que estar em metros por segundo e assim vai. Reparem que na energia cinética, a velocidade está ao quadrado. O que isso quer dizer? Tem que elevar ao quadrado. Isso quer dizer, gente, que a velocidade influencia ao quadrado na energia. Como assim? Se a velocidade aumenta, isso quer dizer mais energia. Todo mundo tranquilo? Só que a velocidade está ao quadrado. Isso quer dizer que o que acontecer com a velocidade, tu tem que elevar ao quadrado para descobrir o que acontece com a energia. Então, se a velocidade multiplica por 2, a energia cinética multiplica por 4. Se for o triplo da velocidade, isso quer dizer 9 vezes mais energia. E assim vai. Por causa daquele quadrado, tudo que acontecer com a velocidade tem que elevar ao quadrado para chegar na energia. Então, um carro que tem o dobro da velocidade tem o quê? 4 vezes mais energia. Se o carro está com o triplo da velocidade, ele tem 9 vezes mais energia. E assim vai. Qual que vai ser a unidade de energia cinética? Todas as energias a gente mede em joule. Isso aqui. Daí energia potencial, só um segundo. Qual que é a formulinha? É o mg agora, né? mgh. M, que é a massa, G é aquela aceleração da gravidade, aqui na Terra é 10, H é a altura do objeto. E a energia potencial elástica, como é que fica? É o kx² sobre 2. É bem parecido com essa formulinha aqui, né? O que é cada coisa? O que é o K? Alguém lembra? Isso, é a constante da mola. Isso aqui é um valor que mede a dureza da mola. Uma mola muito dura tem um K grande, aquela mola difícil de puxar. Já uma mola que tiver um K pequeno é uma mola meio vagabunda. Dá um peteleco, ela já estica toda. Eu tinha na faculdade uma colega que ela tinha o cabelo cacheado. Uma vez a gente pendurou umas coisas no cabelo dela no laboratório para medir a deformação da mola e calcular a constante elástica do cabelo dela. Olha só. Por que será que o pessoal da física não pega ninguém? Enfim. O K do cabelo dela era muito pequeno, né? Porque é uma mola molenga, né? E o X, o que é? O X é a deformação da mola. É o quanto tu puxou. Por exemplo, se a mola tem 10 centímetros e tu esticou até 15, o X é 5. Tá? É o quanto tu puxou ou apertou. Só detalhe, tem que usar o X em metros, tá? Unidades do SI. E não confunda cu com bunda, né? A energia potencial elástica é kx² sobre 2. A força que a mola faz é kx. Então tomem cuidado, tá? Kx² sobre 2 é a energia na mola. K vezes x é a força que a mola faz. Então, são coisas diferentes. Fazer um retângulo, assim fica mais dramático. E tem também a energia potencial gravitacional, né? mg agora, mgh. Só para comparar, ó, para testar. O que eu fiz? Eu larguei aqui. Esse apagador, nesse momento, que tipo de energia que ele tem? Ele tem energia cinética? Não, ele está parado. Ele tem energia potencial elástica. Tem alguma mola aqui? Não. Mas ele tem o quê? Ele tem altura, né? Então ele tem energia potencial gravitacional. Daí conforme eu largo ele, o que acontece?
Quando ele está descendo, está diminuindo a altura, né? Está diminuindo a energia potencial. Mas ele está ganhando velocidade, ele está ganhando energia cinética. Então ele começou com uma baita energia potencial e nada de cinética. Conforme ele desce, está diminuindo a potencial e aumentando a cinética. O que acontece é que um tipo de energia, na verdade, está virando o outro. Então tem uma energia potencial aqui em cima, que quando ele chega lá embaixo, vira energia cinética. E assim vai. Isso é o que a gente chama em física de conservação de energia. A energia não desaparece. Só que o que acontece é que um tipo de energia pode virar o outro. E se eu falar em energia mecânica, o que é isso? É a soma. Cinética mais potencial gravitacional mais potencial elástico. Vocês podem pensar que energia mecânica é como se fosse a energia total, tá? É a soma de todo mundo. Só para praticar, imaginem, por exemplo, que eu tenho um atleta correndo aqui. Se ele está correndo, ele tem o quê? Ele tem energia cinética. Daí, conforme ele se apoia nessa vareta, o que acontece é que essa vareta vai se deformar que nem uma mola. Então, armazena aqui dentro uma energia potencial elástica. E depois, quando ele subir, ele vai ganhar altura. Quer dizer que aqui em cima ele tem o quê? Energia potencial gravitacional. Então, o que acontece é que você tem uma energia cinética que vira energia potencial elástica dentro da vareta e que depois, quando ele sobe, virou o quê? Energia potencial gravitacional. E assim vai. Mas a ideia é que um tipo de energia vai ir virando o outro. Assim, gente, ano passado, por exemplo, teve Olimpíada, ano que vem tem Copa do Mundo. Então é bem comum aparecer questões relacionadas a esportes, tá? Se eu pegar um arco e flecha, por exemplo, como é que funciona? Quando eu puxo a corda, gente, eu estou deformando a corda e o próprio arco. É que nem esticar uma mola. O que está acontecendo? Está armazenando ali uma energia potencial elástica, que na hora em que eu largar, vai passar para a flecha na forma de energia cinética. É que nem puxar um estilingue. Quando tu puxa a borracha, é que nem esticar uma mola. Está armazenando uma energia potencial elástica, que quando tu largar, vai passar para a pedra na forma de energia cinética. Daí acerta um passarinho, uma velha, sei lá onde está mirando. Mas a ideia é que um tipo de energia pode ir virando o outro. Tu tinha uma pergunta? Reflete a respeito. Daí, se eu te disser que eu tenho um sistema conservativo, o que isso significa? Sistema conservativo é um sistema onde a energia se conserva. Alguém se perdeu? O que significa isso na prática? Assim, dizer que uma coisa se conserva em física quer dizer o quê? Que tem algum valor que tu pode calcular ele no começo e no fim que tem que dar a mesma coisa. Isso que significa se conservar. Tem um número que vai ficar igual. Se eu te disser que a carga elétrica se conservou, quer dizer que se tu calcular a carga elétrica antes e depois de acontecer alguma coisa, tem que dar o mesmo valor. O que seria uma situação onde a energia mecânica se conservou? Quer dizer que se tu calcular a energia total no começo e a energia total no fim, tem que dar o quê? Igual. Tomem cuidado, tá? Quando eu digo que a energia ficou igual, o que eu estou falando é o seguinte, quando ele está aqui, soma todas as energias, cinética mais potencial mais potencial. Depois aqui no fim, soma, cinética mais potencial mais potencial. E daí, a soma das energias no começo tem que dar a mesma coisa que somar as energias no fim. Eu não estou falando que cada valor fica igual. Eu estou falando que a soma fica igual. Pode ser que um valor diminua e o outro aumente para compensar. Então é o total que se conserva. Tranquilo com isso? Tá. Na prática, quando que isso acontece? Quando que a energia se conserva? Normalmente é numa situação sem atrito e sem resistência do ar. A ideia é que se não tem atrito nem resistência do ar, não tem ninguém roubando energia no caminho. Então se ninguém roubar energia no caminho, daí a energia no fim vai dar o quê? A mesma que a do começo. Daí, se tiver atrito, a energia no fim vai ser o quê? Menor que a do começo. Porque quando tem atrito, ele vai roubar a energia no caminho. Tranquilo com isso, gente? Tá. Olha só. Eu falei que quando não tem atrito, a energia no fim é igual a do começo, né? Se tiver atrito, a energia no fim é menor que a do começo, porque o atrito vai roubar a energia no caminho. Será que existe alguma situação onde a energia no fim seja maior que a do começo? Uma explosão, pensa numa explosão. Tem uma bomba parada aqui. Qual que é a energia dela? Zero. Não tem altura, não tem velocidade, não tem nada. Dela explode, vai ser os pedaços voando. Qual que é a energia dela agora? Sei lá, mas não é zero, né?
tem energia cinética aqui nesse pedaço, mais energia desse pedaço, mais energia desse pedaço. Quando a bomba explode, os pedaços ganham energia, por isso que eles saem voando. Então, uma explosão é uma situação que acrescenta energia nas coisas, por isso que as coisas saem voando. De certa forma, o que aconteceu é que tem uma reação química ali que converteu energia das ligações químicas em energia mecânica. Então, no fundo, a energia não apareceu do nada, mas a energia de movimento não se conservou, né? Ela aumentou do nada. Quando tu dá um tiro também, não sei se alguém aqui já... Enfim. Se tu pega uma arma, tem uma arma parada na tua mão, qual que é a energia da arma cinética? É zero. Ela tá parada, a bala tá parada. Quando tu dá o tiro, a bala vai sair andando. E terceira lei de Newton, se a arma empurra a bala empurra a arma, né? Então, quando dá um tiro, tem o coice da arma. Então, quando tu dá o tiro, a bala sai andando e a arma sai andando. Apareceu a energia cinética nos dois. Então, quando tu dá o tiro, aumentou a energia cinética das coisas. É que teve a explosão da pólvora ali, que acrescentou a energia cinética no sistema. Então, uma explosão é uma situação que não conserva energia. Ela aumenta a energia das coisas. Tranquilo com isso? Isso já foi questão da URGS, tá? Dizer que tinha uma bomba voando, daí no meio do caminho a bomba explodia. Daí pedia-se pontinhos conservação de energia. Daí tinha que saber se era houve ou não houve. Quando a bomba explode, não houve conservação da energia mecânica. Vou fazer uns exemplos, né?